Uma vez eu tive um sonho, eu sonhei que o Rio de Janeiro não tinha sido ocupado, que a cidade tinha crescido lá junto aos morros, entrando pelo interior. Então eu tinha chegado na janela e tinha visto o mesmo panorama que o Cabral viu quando chegou, não é? A natureza fantástica, aquilo tudo, os pássaros, os bichos, não é? E a cidade recuada olhando isso de longe. E seria um paraíso assim guardado no tempo, não é? Por isso é que um dia o Sartre disse: quem sabe que o mundo não seria melhor sem os homens. Eu gostava de desenhar. Eu lembro quando eu era menino, eu começava a desenhar com o dedo assim no ar, e minha mãe perguntava: o que você está fazendo? Eu dizia: estou desenhando. De modo que foi o desenho que me levou para a arquitetura. O momento importante da arquitetura é quando surge a ideia. Aí eu, por exemplo, trabalho de uma maneira muito particular. Quando eu tenho uma ideia, começo a estudar um problema, primeiro eu verifico quais são as condições locais, possibilidades econômicas, a coisa. Depois eu começo a desenhar. E quando chega uma ideia, uma solução que me agrada, eu passo a escrever, a redigir um texto explicativo. Porque se nesse texto eu não encontro argumentos, eu volto para a prancheta. Uma vez lá em Brasília, era noite alta, nós fomos ver a estrutura do Alvorada que estava pronta, não? E quando chegamos lá, de noite, nós ficamos espantados. Como era bonita, parecia uma escultura, assim. Uma coisa que não tinha nenhuma finalidade, senão da própria beleza. Né? Eu disse para eles: olha, esse é o momento que nasce a arquitetura. É a forma nova, diferente, que deve criar surpresa. Essa é a arquitetura. O importante para nós, em todos os sentidos, é a liberdade. Tem que haver fantasia, tem que haver uma solução diferente, não é? Isso é que é importante na arquitetura. O que vai ficar da arquitetura ficou, não foram as pequenas casas, muito bem tratadas, as catedrais, foram as rutas, foram os grandes balanços, não é? A beleza é importante. Você vê as pirâmides, foi uma coisa sem menor sentido, mas são tão bonitas, são tão monumentais que a gente esquece a razão das pirâmides e se admira. Se você ficar preocupado só com a função, fica uma merda. É comum você ver um desenho de criança colorido, podia ser um painel de tão bonito, que é criativo, né? Coisa espontânea. Depois que ela aprende, não consegue mais fazer. Acho que o arquiteto tem que saber desenhar, fazer o desenho figurativo, desembaraçar a mão para trabalhar. Quando me pedem um prédio público, por exemplo, como eu fiz agora 3 em Brasília, eu procuro fazer bonito, diferente, crie surpresa, que eu sei que os mais pobres não vão sofrer nada. Né?
Mas eles podem parar e ter um momento assim de prazer, de surpresa, de ver uma coisa nova, essa coisa. Que é o lado assim de que a arquitetura pode ser útil. O resto, quando ela tiver um programa humano, social, uma coisa toda, aí ela vai cumprir o seu destino. Por enquanto, só usa a arquitetura quem tem dinheiro, os outros estão fodidos aí nas favelas. Aqui, meu lema é esse aí. Viu o homenzinho lá em cima? Esse negócio vermelho. Fudido não tem vez. Está escrito ali. Eu morava em Laranjeiras, na rua Passos Manuel. Foi uma infância tranquila. Eu estudei no Colégio Parnabita. Depois teve um período assim de muita euforia, mocidade, café-lamas, Fluminense. Não parecia que estávamos na vida para se divertir, que era um passeio. Depois casei, vieram os compromissos. A minha vida não tem nada de especial. Não. É um ser humano assim, insignificante, e atravessa a vida, que é um sopro, né? Eu era de família católica. E meu avô era ministro do Supremo Tribunal e a regalia que ele tinha é missa em casa. Ele era honesto. Ele foi ministro muitos anos e isso é uma coisa que pesou muito em mim. Quando ele morreu, ele deixou a casa que nós morávamos, apenas aqui. A primeira casa que eu fiz, foi o primeiro projeto, eu era estudante. Fiz para um médico que era meu parente. Fiz de graça tudo, fiz a casinha. Ele riu muito. Que brincadeira, achou impagável. A casa era uma casa moderna direitinho. Mas você ainda tem que agradar um sujeito que às vezes é impossível agradar. A Alva do Bessa foi o meu primeiro projeto. Uma diretora da Alva do Bessa era minha parenta. Eu estava saindo da escola, me pediu o projeto. Eu me lembro que até isso marcou um pouco a minha posição na arquitetura. Eu fiz uma proteção com brissolé, com umas caixas que as verticais eram inclinadas. Eu fui para a Europa, quando voltei o prédio estava pronto, mas eles achavam que era engano, que deviam ser normais a fachada. E o sol entrava no prédio. Eu me lembro que eu fiz o projeto de graça e ainda paguei a fachada nova com aqueles elementos verticais. É um fato sem importância, mas que mostra que eu era idealista, que eu queria fazer arquitetura, que eu me sentia responsável pelo que eu fazia com relação à arquitetura brasileira. A cidade do Rio de Janeiro, capital do Brasil, fundada em 1565 junto ao Pão de Açúcar, desenvolveu-se à margem da Baía de Guanabara. Contando hoje cerca de 2 milhões de habitantes, possui todos os requisitos de uma cidade moderna. Onde se erguia o histórico Morro do Castelo, núcleo inicial da cidade, demolido há 20 anos, estende-se hoje a nova zona central do Rio de Janeiro, a Esplanada do Castelo, em ruas modernas e construções novas. Eu aprendi na vida, aprendi no escritório do Lúcio Costa. Quando a gente, naquele período, quando a gente estava no meio do curso, a ideia, a preocupação era sempre trabalhar numa firma construtora. Eu que estava até desempregado, estava casado e com poucas possibilidades de dinheiro, eu preferi ir trabalhar com Lúcio Graça. Eu queria fazer uma boa arquitetura. E foi lá que eu aprendi. Não admitia fazer nada que não estivesse em dia com a renovação. De modo que passei uns 5 anos de quase miséria, porque eu era procurado por uma clientela que queria casas de estilo renascimento, estilo inglês, estilo francês, que era a minha clientela anterior. E eu não conseguia mais fazer aquilo. Até uma senhora uma vez me disse: eu encomendei você uma carruagem, você quer me impingir um automóvel? Eu me lembro que uma vez, quando ele venceu o concurso do Pavilhão do Brasil em Nova York, ele gostou do meu projeto. Então me convidou para ir com ele. E fomos. Fiquei lá 1 ano e tal, fizemos o projeto. Naquele tempo, havia 2 tendências na arquitetura no Brasil. Uma tendência era fazer uma arquitetura moderna, utilizando a técnica em toda a sua plenitude, sem nenhuma reserva.
A outra era procurar uma solução intermediária. Não tinha o menor sentido. Era fazer um prédio que colocava assim como um enfeite uma janelinha colonial, uma coisinha, fazer uma arquitetura intermediária. Gilberto Freire não entendia nada de arquitetura, às vezes se manifestava, uma arquitetura mais brasileira. Isso era uma babaquice total. Mas quando surgiu a ideia do Hotel de Ouro Preto, o Leão fez um estudo dando uma ideia da arquitetura antiga. As mesmas janelas, moderna, mas com influências. E aí o Rodrigo Melo Franco e o Lúcio acharam que não, tinham que ser uma coisa, criar o contraste. E foi o que eu fiz. Eu fiz o hotel usando os elementos, mas moderno, não tinha nada com isso. A técnica de defender os monumentos não é copiar, é fazer o contraste. Todo mundo gosta da arquitetura colonial, mas a gente sabe perfeitamente que ela é mais portuguesa que brasileira. Eu, quando vou à Europa e passo numa cidade antiga, eu me sinto melhor. Passar por Portugal, naquelas velhas aldeias portuguesas, que a gente parece estar no Brasil, né? Eu me lembro que na Europa, às vezes, o passado arquitetônico de vocês é pobre, é mais português que brasileiro. E eu dizia, isso é muito bom para nós, porque vocês vivem circulando entre monumentos. Nós estamos livres para fazer hoje o passado de amanhã. Instituto Nacional do Cinema Educativo, documentando a cerimônia do lançamento da pedra fundamental do futuro edifício do Ministério da Educação e Saúde. O acontecimento é propício. Em primeiro lugar, porque se vai plantar na bela cidade um grande monumento arquitetônico, cujo projeto se estudou com consciência, pertinácia, minúcia e esmero. Porque, com a ereção desse edifício, daremos o passo final no esforço que vem de longe, de organização do Ministério, que tem a seu cargo a solução de tantos sérios problemas do Brasil. O período de Capanema foi como uma Semana de Arte Moderna de São Paulo, porque ele cuidou do nosso patrimônio histórico. Ele chamou o Rodrigo, foi uma pessoa fantástica, passou a vida cuidando do nosso patrimônio artístico, de Minas, desses estados todos, né? Cuidou da cultura, fez o Ministério da Educação. É uma época de ministros jovens e chefes de gabinete geniais, né? Nós temos o Rodrigo no gabinete da Educação, que é trocado por Capanema, e troca o chefe de gabinete, tira Rodrigo e bota Carlos Drummond de Andrade. Uma época privilegiada, né? Nós nunca vamos conhecer chefes de gabinete como esses. Os ministros sabiam escrever e os chefes de gabinete eram revolucionários. O importante foi o projeto Corbusier para o Ministério da Educação, porque ele mostrou para o povo, para os governantes, o que era a arquitetura contemporânea, a razão dos pilotis, do brise-soleil, da fachada de vidro, tudo isso. O projeto do Ministério, Capanema é convencido, provavelmente por Carlos Drummond de Andrade, e então ele chama Lúcio Costa para fazer o projeto. O que Lúcio Costa o que faz? Chama outros concorrentes modernos. Nenhum deles sabia direito como fazer aquele ministério realmente moderno. Todos eles estavam convencidos da modernidade, mas não tinham a linguagem. E o Lúcio insiste na vinda de Corbusier. Ele ficou aqui 15 ou 20 dias, não mais do que isso. É muito pouco. Nesse período que ele teve aqui, né, nem Cristo em província nenhuma de Jerusalém fez tanto milagre, porque mudou a arquitetura brasileira, criou um prédio mais importante do mundo, e o Oscar virou um gênio, que não era, tanto que o Lúcio não sabia. Que o Corbusier chegou com aquela desenvoltura de chefe e tal, viu o projeto que o Lúcio tinha feito, preferiu fazer um outro, apresentou uma solução, o Lúcio aceitou. Nessa ocasião, o Lúcio botou para trabalhar com ele, para ajudar ele no desenho. O Corbusier mudou o projeto.
E fez baixo, longo, com o gabinete do ministro olhando para o Pão de Açúcar. Não era possível, porque a pressa do Capanema é tão grande, e exigiu que o Corbusier abandonasse o que ele queria, porque aquele outro era em terreno da prefeitura. E esse era do ministério. Na véspera de embarcar, Corbusier, aparentemente na véspera, fez um croquis do prédio no terreno atual. Fez com má vontade e ainda disse na carta que não é assim que ia ficar bom, que assim ia ficar prejudicado o projeto, e vai embora. A equipe coordenada pelo Luz trabalha, né? 1 ano e pouco. Nesse meio tempo acontece a história do papel. Eu achava que o primeiro era melhor. E um dia, não sei porquê, eu fiz o croquis utilizando o primeiro. Peguei o primeiro projeto, atravessei no terreno, fiz a rua passar por baixo, abri. E o Leão gostou. Quando o Lúcio chegou, o Leão disse: olha, o Oscar fez um projeto aí que eu acho que tá bom. Ele pediu para ver, e eu, que não tinha a menor preocupação, nem pensava poder influir, tinha jogado pela janela. Ele mandou buscar. E aí foi a primeira coisa assim, que me impressionou no Lúcio, que correção assim, de generosidade. Ele viu, achou bom, disse: vamos fazer isso. Agora, a nossa arquitetura é muito diferente do Corbusier. Nós chamamos uma arquitetura mais de acordo com o nosso clima, mais leve, mais vazada, vencendo o espaço. E demos a ele a contribuição que ele nos deu. Nós tivemos influência dele, mas nos últimos trabalhos ele também teve influência da nossa arquitetura. Não sou eu que digo. Quem diz isso é o Zanfan, que foi sócio dele, e que num livro de memórias a gente pode ler. O Le Corbusier, que durante muitos anos proclamou as virtudes do ângulo reto, passou de um momento para o outro pensando diferente, seguindo uma arquitetura que vinha de fora com muito talento. E não há dúvida alguma de que a arquitetura do Oscar, ela nasce da arquitetura do Le Corbusier nos seus elementos básicos, porque ninguém inventa nada, de zero, não existe isso, né? A cultura é herança e transformação. Agora, o que é extraordinário é que ele, de fato, aprende a lição do Le Corbusier e, em seguida, muito cedo, ele já faz exatamente uma coisa que é a negação dos dados fundamentais daquela arquitetura. Entendeu? E todo mundo conhece o caso, inclusive, do prédio da ONU, né? Que, na verdade, quem ganhou o concurso do prédio da ONU foi ele, não foi Le Corbusier. A sede da ONU em Nova York, quem ganhou foi o Oscar que ganhou. O prédio, o projeto é do Oscar. Isso não quer dizer nada, isso não diminui. Isso mostra o talento criativo do Oscar, que não foi com projeto para lá, que fez no hotel. Porque o presidente da comissão que ia julgar os projetos falou para ele: Oscar, você tem que apresentar um projeto. Nós não vamos aceitar que você venha para cá e não apresente um projeto. Aí ele foi para o hotel e bolou. O edifício da ONU, ele escolheu o meu projeto. No livro que eu publiquei tem uma fotografia todos me abraçando. Era um projeto assim. O projeto Corbusier tinha um bloco aqui, alto, e o prédio era aqui. E dividiu o terreno em dois. O meu projeto, eu botei o bloco aqui, separei os conselhos da Grande Assembleia, botei os conselhos aqui e botei a Grande Assembleia aqui. Eu quis criar a Praça das Nações Unidas. Meu projeto foi escolhido, mas o Corbusier, no dia seguinte, me procurou e me pediu para botar esse prédio aqui. Acabava com a praça. Mas eu senti que ele gostaria de fazer o projeto dele. E ele era o mestre. Eu disse: ah, bem, não me arrependo. Então, o meu projeto dele era o 23, o meu era o 32, nós apresentamos o projeto 23-32. Quer dizer, é isso que está lá construído. Houve depois pequenas modificações, mas se você olhar a planta, o projeto que eu fiz com a modificação do Corbusier é a solução adotada.
Pour la première fois, depuis une période historique, nous sommes réunis dans une comédie des maîtresses dont la réalisation nous permettra d'apporter au monde une solution architecturale de clarté et d'optimisme. Nous sommes de divers âges. Les jeunes de l'atelier de dessin, leurs maîtres et leurs contremaîtres, c'est une conjoncture unique et exceptionnelle. Mas eu olho para trás e acho que foi bom. Eu era jovem, fui generoso. Tempos depois eu almocei com ele no apartamento dele e ele ficou me olhando e disse: "Você é generoso." Eu pensei, esse cara está se lembrando daquela manhã que eu concordei em mudar a posição do bloco. Quando fui fazer Pampulha, fui falar com o JK, ele me disse que ia fazer um bairro novo em Belo Horizonte, um bairro com uma igreja, com um cassino, com um clube e um restaurante. Quando acabou a conversa, ele me disse: "Olha, eu preciso do projeto cassino para amanhã." Mas eu era jovem, né? Eu estava começando, praticamente era o meu primeiro trabalho. Eu tinha que atender. Fui para o hotel, fiz trabalho na noite inteira. E é o seguinte, compareci. Ele compreendeu que comigo ele podia correr, né? E por isso fomos juntos. Pampulha foi o início de Brasília. E em Pampulha a minha ideia já era fazer uma arquitetura diferente. Naquele tempo a arquitetura era não compreendia nem representava bem o concreto armado. Ela era rígida, como se fosse feita com estrutura metálica. E o concreto, ao contrário, sugeriria um novo campo de experiências e invenções, né? Eu então procurei introduzir a curva na arquitetura. Nós queríamos impor a curva, que é a solução natural do concreto. Quando você tem um espaço grande assim, não é? A solução natural é a curva, não é a linha reta. Então eu cobri a igreja de curvas, né? E a arquitetura se fez diferente, se fez mais ligada ao nosso país, mais leve, mais vazada, mais próxima das velhas igrejas de Minas Gerais. A Casa do Baile, que era uma construção, eu fiz a marquise em curva também. Então eu fiz com que a arquitetura se fizesse mais plástica, uma novidade, uma invenção, como dizia Le Corbusier. Então essa arquitetura diferente criou uma série de dúvidas, né? E discussões, não é? Mas em pouco tempo eles tinham compreendido que o concreto armado era o material da época e nele nos devíamos deter. Foi no tempo em que um francês muito inteligente, que trabalhou com Corbusier, disse que il faut faire chanter les points d'appui. Quer dizer, é preciso fazer cantar os pontos de apoio. E eu dei mais ênfase às estruturas. Around attractive Lake Pampulha, a few minutes' drive from the center of town, a new residential district is being built in the traditional way of the Mineiro, according to plan. Already in operation is the Yacht Club, with its magnificent swimming pool and clubhouse. Across the lake at the Pampulha Casino, Mineiros can dine, dance, or watch a smart floor show. If they prefer, they can go to the more popularly priced baile and dine and dance in the open pavilion. O cassino tem um quê de Corbusier, a igreja é completamente brasileira e um pouco barroca, né? E a coisa mais importante no mundo é o pequeno baile popular, né? Porque os caras achou de botar no programa do Juscelino, o cassino é para rico. Igreja é igreja, e não iam aceitar por muitos anos. O clube era para burguesia, então ele quis fazer um baile, uma ilhazinha, ficou parecendo que você sabe uma serpentina que você joga no ar? Que faz assim? Então ficou brasileiro, carnaval, povo, barroco, e esse diabo desse prédiozinho que
transformou a imagem da arquitetura brasileira no mundo, eu acho. O pequenininho. A casa do Oscar era o sonho da família. Havia o terreno para os lados da Guatemi, havia o anteprojeto, presente do próprio, havia a promessa de que um belo dia iríamos morar na casa do Oscar. Cresci cheio de impaciência porque meu pai, embora fosse dono do Museu do Ipiranga, nunca juntava dinheiro para construir a casa do Oscar. Pois bem, internaram-me num ginásio em Cataguases, projeto do Oscar. Vivi 6 meses naquele casarão do Oscar, achei pouco, decidi-me a ser Oscar eu mesmo. Depois larguei a arquitetura e virei aprendiz de Tom Jobim. Quando a minha música sai boa, penso que parece música do Tom Jobim. Música do Tom, na minha cabeça, é casa do Oscar. Não é o ângulo reto que me atrai, nem a linha reta, dura, inflexível, criada pelo homem. O que me atrai é a curva livre e sensual, a curva que encontro no curso sinuoso dos nossos rios, nas nuvens do céu, no corpo da mulher preferida. De curvas é feito todo o universo curva de Einstein. A minha arquitetura não é uma solução para a arquitetura, é a minha arquitetura. Assim como na pintura, a gente está de acordo que não existe pintura antiga e moderna, existe boa e má pintura. Arquitetura é a mesma coisa. O ideal é cada um procurar o seu caminho e fazer o que gosta, não é? Eu confesso a você que eu estou um pouco cansado de falar de arquitetura. Porque as coisas se repetem, a conversa é a mesma, as perguntas são as mesmas. O mais importante da arquitetura é estar pronto a protestar, ir na rua, tá? Isso aí que é importante. É jeito de sentir bem, sentir que não é um merda, que ele está ali para ser útil. Você tem que pensar na política, a política é importante, é a própria vida, pensar na miséria, procurar colaborar. Quando ele sentir que a coisa está ruim demais, né? Que a esperança fugiu do coração dos homens, aí é a revolução. O arquiteto Oscar Niemeyer recebe em solenidade o Prêmio Lenin da Paz, que lhe foi conferido pelo governo soviético. O embaixador da Rússia faz a entrega do prêmio, enaltecendo a obra de Niemeyer, e o artista recebe as insígnias das mãos de uma representante russa como homenagem à cultura do nosso país. Entrei para o partido em 45, quando o pessoal saiu da prisão, o Prestes foi lá para o escritório, alguns companheiros, eu ajeitei uns 15 lá no meu escritório, fiquei ouvindo aquela conversa, aquela luta, aquele entusiasmo, né? Aquela abnegação pela ideia, né? Emprestei a casa ao Prestes, ele criou lá o Comitê Metropolitano, né? E foi. Eu me lembro quando eu fui a Moscou, muitos anos atrás, no tempo do stalinismo, né? E um professor me perguntou, Niemeyer, o que acha da arquitetura soviética? Ele disse, olha, eu estou com vocês, problema político, de paz, essa coisa toda, mas não encontro resposta para isso. Acho muito ruim. Então, se apresente suas críticas. Eu disse, não vim aqui para criticar, mas se vocês perguntam, as colunas aqui são próximas demais, são gordas demais para o espaço que separam, a circulação é ruim, a ventilação é ruim. Note que a gente, nesse contato com a esquerda, a gente tinha que ser fraternal, mas dizer a verdade. – 19 de 20 de 1945, 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 19 de 20 de
É sabido que Oscar Niemeyer odeia o capitalismo e odeia o ângulo reto. Contra o ângulo reto, que ofende o espaço, ele tem feito uma arquitetura leve como as nuvens, livre, sensual, que é muito parecida com a paisagem das montanhas de Rio de Janeiro. Essas montanhas que parecem corpos de mulheres deitadas, desenhadas por Deus, no dia em que Deus achou que era Niemeyer. Depois eu fiz essa casa. Aí eu procurei um terreno que tivesse vista. Eu queria uma casa simples, pequena, que se adaptasse bem na natureza. Eu fiz a casa como eu queria, simples, com a minha maneira de viver. Ela está bem integrada no terreno. Eu não mexi no terreno. Fiz os quartos embaixo, em cima tem a sala, tem a cozinha. Um amigo meu me deu umas mudas de plantas e foram crescendo assim um pouco, como coisa da natureza, sem muito controle, não é? Quando a casa estava pronta, um dia o Gropius apareceu aqui. Eu mostrei a casa. E quando ele saiu, ele me disse: a casa é bonita, mas não é multiplicável. Eu achei graça uma besteira tão grande na boca de um sujeito tão ilustre, né? Que não tinha nada a ser multiplicável. O terreno é diferente, o terreno, a casa foi feita do terreno, se adapta ao terreno, como é que ela pode ser multiplicável? Mas eu achei graça, porque besteira sempre se disse, não é só de hoje, não, não fomos nós que inventamos a bobagem, né? Ela sempre existiu. Bauhaus foi o paraíso da mediocridade, como dizia o Le Corbusier. O jeito aprendia a desenhar um tipo de um aparelho qualquer, de jantar, qualquer coisa, e aquilo se estabelecia com uma série de regras. Eles eram obrigados a seguir. E a arquitetura não é nada disso. A arquitetura é invenção. No contato que eu tive com o Corbusier, o mais importante foi o dia que ele me disse: olha, a arquitetura é invenção. Isso depois eu compreendi lendo em diversos livros. Quando eu li o poeta francês, não me lembro o nome agora, ele dizia que a invenção, o espanto, é a característica principal da obra de arte. De modo que minha arquitetura, o que eu faço, a preocupação inicial é que seja diferente. É que o povo pare, surpreso de ver uma coisa nova. Baudelaire. Uma das definições básicas da nova arquitetura do começo do século XX é exatamente a exclusão das outras artes. A parede, um painel, vamos dizer, de interior de um prédio, ele é belo em si mesmo, na sua proporção e na sua funcionalidade. Não precisa de botar nada ali. Nisso o Oscar ele vem e bota azulejo e bota mural. Então inclui o artista, o pintor, o escultor, que é uma rebeldia dele também. No meu trabalho eu sempre convoquei os artistas, os pintores, escultores. Mesmo no meu primeiro trabalho, Pampulha, eu fiz isso. A arquitetura não pode ser vista como uma coisa isolada, né? Porque quando o arquiteto faz um projeto, ele está traçando uma parede, ele está já imaginando se ela vai ser uma pintura, uma caiação, uma parede de pedra, se deve ser uma escultura, né? O artista não vem depois para colocar o quadro onde ele quer. Aí, lógico que há influências, uma influência até na literatura. Você vê o sujeito que escreveu a influência do
desistir de falar hoje. Vou esquecer o Camões, porra. Eu estou esquecendo o nome. Ah, mas isso a gente... Mas o pior é que eu esqueço até o nome que está ao meu lado. Todo dia falando com eles aqui, eu não me lembrava Miss Van der Rohe. E aí não pode. Uma vez eu estava fazendo noite de autógrafo, chegou um engenheiro que foi prefeito do Rio, não me lembro o nome dele. Fácil. Hein? Não, da nossa idade, nosso tempo. Tamoio. Não deve. Eu não tenho muito conhecido, não, por isso que eu estou falando. E ele veio com o livro e eu disse, esqueci seu nome. Ele ficou é político. Ele disse, fulano de tal. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás, é afinal a resposta a essa prática de 2 séculos. E já uma cidade provisória de 10.000 habitantes, construída por iniciativa particular, com inversões superiores a 500 milhões de cruzeiros, estende-se ao lado das grandes obras do governo. O Juscelino passou por aqui, me chamou, descemos juntos para a cidade e ele me disse, olha, eu quero fazer uma capital diferente. Não quero uma capital provinciana, quero uma coisa bonita, que mostre a importância do país. E foi bom, começamos a trabalhar. Eu achei Brasília longe demais, mas depois me acostumei com a ideia. E a determinação de Juscelino era tanta que nós passamos a achar que tudo ia correr bem. Em Brasília foi assim, foi uma aventura cheia de problemas, de desencontros, de desconforto, a gente mal alojava. Mas havia determinação de JK, é coisa prosseguir. O Juscelino muitas vezes terminava o expediente dele aqui no Catete, aqui do lado, terminava às 6 horas, né, tomava avião aqui no Santos Dumont, chegava por volta da meia-noite já em Brasília, fazia inspeção de obras, 6 horas da manhã, voltava, 10 horas estava no Catete outra vez. Foi um período muito difícil. Brasília não era bem-vinda, não. A imprensa nacional inteira, não só São Paulo, mas do Rio, eram contas. O Rio de Janeiro vai acabar, né, vai esvaziar o Rio de Janeiro. Vou para Brasília, era uma ameaça. Não vou para Brasília, nem eu nem minha família. Embora vivendo cheio de grana, não quero deixar Copacabana. Porque para incentivar a ida a Brasília, não só dos funcionários, mas de outras pessoas, para ocupar o espaço de Brasília, né, havia as dobradinhas. Funcionário que ia para Brasília ganhava em dobro. Então o Brilho Branco saiu com essa. Mesmo que seja para viver cheio de grana, quero ser pobre sem deixar Copacabana. Em um dos edifícios do IAPI já está pronto um apartamento piloto, com todos os requisitos do conforto moderno. Como este, serão todos os demais em construção. Às vezes eu ia de avião DC-3, podia parar em qualquer lugar, mas ele levava 3 horas. Eu lembro que um dia eu estava almoçando com ele durante as obras, né? Ele me disse, olha, quando acabar o almoço, você vai viajar comigo de helicóptero para ver as obras, senão eu mando te encanar. E saímos. Eu peguei o helicóptero com ele, corremos a cidade. Eu fiquei muito tranquilo, porque diziam que o helicóptero, quando tem qualquer problema, ele desce naturalmente com aquela hélice, né, de controle. Mas depois que eu cheguei em terra, o piloto conversando comigo, disse, o outro é muito mais seguro. Esse cai mesmo, se for preciso. Eu me lembro quando eu fui para lá, eu levei 15 arquitetos, mas levei um médico, levei um engenheiro, levei 2 jornalistas, levei 5 amigos meus que estavam na meta e que precisavam trabalhar, e que eu sentia que era a oportunidade de ajudá-los. Eu queria que a conversa em Brasília fosse mais variada, que não falasse só de arquitetura, né? Então, que a vida ficasse mais fácil, mais divertida. A gente se divertia, a gente saía em grupo, a gente não levava a coisa a sério, a gente tinha coisa para contar, a turma era alegre, divertida, né? Porque eu acho que a vida é assim, a gente tem que separar as coisas. A vida é chorar e rir a vida inteira, né? Aproveitar os momentos de tranquilidade e brincar um pouco. Depois os outros, aguentar. A vida é um sopro.
me lembro a gente trabalhando lá, frequentando as boates, no meio daqueles operários, tudo vestido igual. A gente tinha até a impressão que a sociedade ia melhorar, que os homens seriam mais iguais, né? Se o brasileiro fosse capaz de construir a nova capital, e uma capital com características especiais, né, originais, pela obra de Oscar Niemeyer e de Luiz Costa, né, com um pensamento estético, um pensamento urbanístico completamente diferente, moderno, renovador. Poxa, então podemos fazer tudo o que for preciso para que o Brasil mude. Né? Então, essa ideia, mudar a capital para Brasília, significava mudar o Brasil. Mas não. Quando inaugurou a cidade, vieram os políticos, vieram os homens de negócio, era a mesma merda. A diferença de classes, a imposição do dinheiro, dos negócios, tudo que até hoje anda por aí. E o final que o JK, o desejo dele, era, como ele dizia, era levar o progresso para o interior. Isso foi feito. No meio da candangaria, me esbalto, me acabo, noite e dia. Oba! Eu procurei dar à arquitetura, as estruturas, maior relevo. Eu valorizei o trabalho do engenheiro. E lá em Brasília, quando uma estrutura se concluía, a arquitetura estava presente. Quer dizer, arquitetura e estrutura como coisas que nascem juntas, e juntas devem se enriquecer. Né? Quando o Congresso ficou pronto, a arquitetura já estava lá. Os pequenos detalhes passaram ao plano secundário. É um projeto que eu gosto muito. Ele é muito simples, ele realça o que é preciso realçar, onde o trabalho é mais importante, quer dizer, a Câmara e o Senado. Eu quis fazer o teto do nível das avenidas, e é fácil explicar. Eu queria que quando a pessoa chegasse, visse a Praça dos Três Poderes, da qual o Congresso faz parte. Porque é comum, quando você quer realçar a arquitetura numa praça, é deixar a praça limpa, sem nada. Então você olha e vê os diversos edifícios, você vê a relação que tem um com o outro, e você sente a importância da praça. E no Brasil, às vezes, ao lado assim medíocre das pessoas, ficam reclamando, mas por que a Praça Três Poderes não tem vegetação? Por que tanto sol? E a gente tem que explicar isso, que é tão intuitivo, né? Porque ali é uma praça cívica, é diferente, tem que valorizar a arquitetura. Imagina você, na Praça São Marcos, enchêssemos ela de árvores. O que acontecia? Tinha mais sombra, mas ela tinha desaparecido, uma coisa de arte. Tudo tem que dar uma explicação. A mediocridade ativa é uma merda. E discutimos muito, apesar do tempo curto, né? Eu me lembro que um dia o Cardoso, que era um poeta, um sujeito muito inteligente, ele me telefonou. Oscar, encontrei a tangente e vai permitir que a cúpula da Câmara pareça apenas tocando o chão. Então eu procurei fazer os palácios como que apenas tocando o chão. As colunas finas. No Palácio do Planalto, por exemplo, eu fiz as colunas assim. Né? E como eu queria que as pessoas passando entre elas e o prédio se sentissem protegidas, eu fiz as colunas sempre assim. O outro prédio, eu fiz as colunas parecidas. O ponto mais baixo, aqui são 3 metros, aqui eu fiz 1 metro só.
Então elas ficaram aqui assim. Eu me lembro a incompreensão das coisas, né? Uma vez uma jornalista em São Paulo perguntou: Dona Maia, o senhor que fala sempre em arquitetura diferente, por que o senhor fez essas colunas parecidas com aquela? Eu disse: se você conhecesse aí o que é unidade, né, você não me fazia essa pergunta. Antigamente, nas cidades, havia uma relação. Você vai em Paris, as alturas são as mesmas, as janelas gradeadas são as mesmas. Isso é que se chama unidade. Unidade na arquitetura é quando os elementos compõem um conjunto, se ligam plasticamente. O Alvorada. Eu procurei uma coluna diferente. Eu não queria um peitoril, que a pessoa ficasse aqui grudada no peitoril. Eu queria que as colunas fossem seguindo num ritmo diferente, né? De modo que a pessoa estava em cima ou embaixo da coluna. E a coluna funcionou bem. Eu encontro essa coluna em muito lugar. Encontrei na Grécia. Um dia eu saía de uma praia e quando cheguei assim na areia, eu estava tomando banho de mar, vi um prédio com as colunas do Alvorada. Difundiu bem a arquitetura brasileira, né? Depois vieram os outros prédios, não é? Por exemplo, a catedral. Eu não queria uma catedral com as antigas catedrais, não é? Eu queria uma catedral que exprimisse o concreto. E mesmo não sendo católico, eu me preocupei que quando a pessoa estivesse na nave, visse os espaços infinitos. Quer dizer, eu procurei uma ligação que para os católicos é importante, a ligação da nave, da terra, com o céu. Me lembro que veio um representante do Papa e se espantou. Ele achou que ideia boa. E depois botamos os de trás, são muito bonitos, mas sempre deixando o espaço para que a vista pudesse subir. Primeira vez que eu fui a Brasília de avião, e ele foi com os militares, eu sentei ao lado do Marechal Lott. E no caminho ele me perguntou: minha mãe, o nosso edifício vai ser clássico, não é? Eu até disse, sorrindo para ele: o senhor numa guerra, o que vai querer, arma antiga ou moderna? I think Niemeyer belongs to an enormously important generation in Brazil, which to some extent reconstructed, both in their own mind and for the benefit of the public, the idea of what Brazil could be, the new Brazil. It's a generation which is extraordinarily interesting, very influential in literature, in non-fiction, I mean in history, in creating an image of Brazilian history, which begins to be influential in music, in architecture too. And there is an overlap between all these things. I mean, in some way, for instance, that Jobim began as an architect and gave it up for becoming music. In some ways, the image of what people imagine their new country to be, the Brazil of the future, is the one created by this generation of the 1930s. A gente se frequentava, os músicos, os cineastas, o pessoal de teatro, era tudo uma patota só, frequentava os mesmos lugares. E a arquitetura estava nisso também. E você vê o Oscar, o Vinícius chamou o Oscar para fazer o cenário do Orfeu. O Vinícius com o Tom Jobim estiveram em Brasília, na época da construção em Brasília, e compuseram a Sinfonia de Brasília. Quer dizer, estava tudo junto, a música, a poesia, a literatura, tudo estava acontecendo naquela época. Os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Ao primeiro, coube projetar e orientar as obras de urbanismo. Ao segundo, as obras de arquitetura.
Os dois técnicos e artistas, justamente admirados em todo o mundo, compõem com linhas, volumes, cores e espaços a Sinfonia de Brasília. Brasília nasceu do gesto primário de quem assinala um lugar e dele toma posse, ou seja, o próprio sinal da cruz. A cidade de Brasília é baseada na Carta de Atenas, no mesmo sistema de áreas isoladas, trabalho, habitação, essa coisa. Apresenta vantagens e desvantagens. Mas o Lúcio fez a coisa com tanto sentimento assim. Ele conseguiu uma coisa muito difícil. É manter na parte habitacional uma arquitetura mais simples, mais acolhedora, mas criou a parte monumental como a capital exige, com aquele eixo. 1 milhão de habitantes. Mais de 1 milhão de habitantes. Cabe mais alguém? Não cabe. E, no entanto, continua a chegar gente como vocês, do Brasil inteiro. E é justo. O futuro está aqui, no Planalto Central. Agora nós, da assistência social, nós cuidamos de vocês. Nós orientamos vocês. Nós abrigamos toda a família. Bem, não dá para ser aqui, no centro da cidade. Brasília devia parar. Brasília chegou a um ponto assim de densidade demográfica e não devia se acrescentar mais nada. Em Brasília não devia fazer mais nenhum bloco de apartamento. E a pressão imobiliária, eles querem fazer, aumentar a gabarito, fazer e vai ser o caos. Se fizerem esses prédios maiores, se criarem novos pontos de habitação, ela vai entrar nessa degradação do Rio de São Paulo, não é? As ruas entupidas de gente, o povo aflito, não é? Sem poder se movimentar, o desemprego. As cidades não deviam crescer, crescer espontaneamente sem controle. Elas deviam parar e se multiplicar. Isso é que é o ponto de vista certo do urbanismo. E Brasília está nesse ponto, ela devia parar. Ela devia ter um cinturão verde em volta. E depois outras cidades que já estão crescendo iam se formando à volta dela, todos com essa ideia de que a coisa não deve crescer indefinidamente, que é o mal da grande cidade. Ao Palácio dos Arcos, em Brasília, obra monumental de Niemeyer, chegam convidados para uma festa brilhante. Em mesas ornamentadas por Burle Marx, mais de 1000 convidados cercam Dona Yolanda Costa e Silva, presidente da LBA, que patrocina o desfile de modas do costureiro francês Pierre Cardin. Cardin obteve o êxito esperado e afirmou à imprensa que não deseja ser costureiro apenas das elites, mas criar para o povo e até para os homens. E Brasília, nesta noite encantadora, transforma-se também em capital da moda. Chegou num tempo em que eu tinha que optar. Tinha havido a Revolução, eles começavam a me sacanear, eles queriam que eu pedisse demissão. Eu sabia que eu não podia mais trabalhar, eles não tiveram coragem de demitir. E resolvi ir embora. E foi um favor que eles me fizeram. Eles queriam me calar, mas com a minha saída eles me permitiram mostrar no exterior a minha arquitetura.
trabalhar na Argélia. Fui muito feliz porque eu senti que em todo mundo a solidariedade. O homem é bom em geral. Quando cheguei na Argélia, Boumediene era o presidente. E ele está naquela euforia da vitória da Revolução, né? Então ele me diz, olha, você vai ser meu consultor de arquitetura. E trabalhei lá. Fiz um estudo para Alger, fiz a Universidade de Constantine. Constantine, por exemplo, era uma universidade. Tinha 23 prédios e eu propus 7. Né? Tinha um terreno, eu fiz o prédio de classes, né? Eu fiz o prédio de ciência, eu fiz a biblioteca, eu fiz o auditório, eu fiz o restaurante e eu fiz o prédio de administração, que era um prédio alto. Né? Então eu transformei uma universidade de 22 edifícios em 6. Né? E funciona muito bem, os espaços ficam mais generosos. Eu procurei fazer a coisa bem radical. Esse prédio, por exemplo, aqui, é um prédio comprido, ele tem 300 metros. E as colunas são afastadas de 50 em 50 metros. Então essa parede aqui tem que ser mais forte para aguentar esses vãos, não é? Eu me lembro que o escritório francês, quando examinou o projeto, disse, está ótimo, mas essa parede que está em cima das colunas vai ter 1,50 m. E o engenheiro nosso fez com 30 centímetros. Os franceses tinham falado que era inexequível a obra. A palavra correta foi essa, inexequível. Aí eu peguei o projeto, fiz um estudo lá, 2 dias, e apresentamos uma solução para aquele inexequível, entre aspas, né? E os franceses, em reunião, falaram, não, isso daí nós fazemos. Aí os argentinos, mas porra, como é que vocês fazem? Vocês falam que é inexequível, de repente chega um brasileiro aqui, apresenta uma solução, vocês falam que isso fazem? Moral da história, o argelino falou, não, se vocês fazem o coisa, quem vai fazer é o brasileiro. De modo nós corremos a Europa mostrando que o Brasil sabe, que nós não somos índios, que a América Latina tem que se impor, que nós sabemos das coisas. Com o tempo, trabalhando, a gente vai criando uma série de princípios próprios, não é? Que a gente obedece. E a gente pensa sempre diferente dos outros. De modo que o trabalho é pessoal. A gente senta e chega a uma solução. Às vezes nem precisa pensar muito. Eu me lembro que eu tinha que fazer mesquita na Argélia. E eu estava na cama já para dormir pensando na mesquita. Comecei a imaginar a mesquita podia ser uma forma circular. E fui pensando, levantei e desenhei. E foi isso, foi feito assim, quase dormindo. Depois nós fomos para Paris, prédio de partido, por exemplo. Eu fiz um prédio em curva. Mas eu queria estar pronto a responder qualquer pergunta. Então aqui, para não parecer o espaço vazio, aqui são os acessos. Tinha um auditório, uma grande cúpula. Eu não queria que a cúpula ocupasse mais o terreno. Então, o prédio é assim, o terreno está aqui. Eu fiz a cúpula embaixo, e aparecendo só uma parte dela. Então eu explicava para eles, é uma coisa que estavam esquecendo um pouco, que é importante essa relação de volume de espaços livres na arquitetura, que é fundamental. O Havre é engraçado que era uma praça muito grande, uma praça de 400 por 400. E eu cheguei e disse, olha, eu quero rebaixar a praça. Eles disseram, mas rebaixar a praça? Complicado, né? Mas eu expliquei, não, eu quero que a pessoa de cima veja a praça. Eu quero proteger a praça dos ventos. Né? E eles compreenderam e o serviço foi feito. Então, na praça, eu criei uma série de edifícios. É um teatro, um edifício cultural. E como são prédios que podem ser fechados, quase cegos, ficou uma arquitetura diferente, assim, mais escultural.
queria não criar uma competição com a arquitetura da cidade, que é simples, mas é importante. Depois eu fui para a Itália. Trabalhei com Jorge Mondadori. Outra figura, ele queria fazer um prédio bonito, diferente. Ele fez um palácio, né? É um palácio, os arcos são diferentes. E na arquitetura, quando a gente faz um arco, não é só o arco que é importante, é o espaço interno do arco. De modo que é feito o Rio que dizia, quando você vê um arvoredo, o importante não são apenas as árvores, mas são os espaços entre as árvores. Então eu fiz aqueles arcos com espaços diferentes. Um vão de 15, o outro de 9, o outro de 6, e aí por diante. Era uma coisa assim, um pouco musical. Né? Eu me lembro que o engenheiro italiano me disse, não se pode fazer tudo com 8 metros? Eu disse, não. Esse negócio da razão inimiga da imaginação, isso é fantástico. A gente não quer uma arquitetura certinha, funciona bem. Funciona bem, toda arquitetura tem que funcionar. Quando eu fiz a sede de Mondadori, é um palácio. Ele quis fazer um prédio no centro de Milão. Ele veio me procurar. Se a sede não funcionasse bem, ele não vinha. Quando eu fiz a sede do partido, né, eles gostaram. Passaram-se 10 anos, resolveram fazer o jornal Humanité. Eles vieram me pedir. Você acha que se funcionasse mal, eles não queriam? Ninguém é cretino, né? Um dia eu estava no exterior, chateado, longe de tudo, pensar no Brasil, nos amigos, na família. Estava tão revoltado que fiz um verso e preguei na parede, assim. Estou longe de tudo que eu gosto, dessa terra tão linda que me viu nascer. Um dia eu me queimo, meto o pé na estrada, é aí no Brasil que eu quero viver. Cada um no seu canto, cada um no seu teto, a brincar com os amigos, vendo o tempo correr. Quero olhar as estrelas, quero sentir a vida, é aí no Brasil que eu quero viver. Estou puto da vida, essa gripe não passa. De ouvir tanta besteira não me posso conter. Um dia eu me queimo, largo isso tudo, é aí no Brasil que eu quero viver. Isso aqui não me serve de nada, a decisão está tomada, ninguém vai me deter. Que se for do trabalho este mundo de merda, é aí no Brasil que eu quero viver. Tinha uma casa na Rua Conde Lage, tinha uma opção de quartos. Durante muito tempo, a casa foi o meu escritório. Mas com o tempo a coisa mudou, aquilo virou uma zona de mulher, né? E a praça virou um puteiro, né? Não tinha que ser. Eu me lembro que eu, quando era garoto, eu andava por ali também, né? Achava bom, aquele mulherio desenvolto, andando pelas ruas, quase nuas. O bar da esquina, cheio tocando violão, a gente ficava ali tomando um chopp. O escritório foi sempre assim, um escritório de muita boemia, mas que não prejudicava o trabalho. A gente era jovem. Às vezes até a gente fechava o escritório, fazia feito uma semana da arte moderna lá, brincava um pouco. Né? O Rio foi muito sacrificado, né? A natureza que é rebelde, que aceita tudo, não é? Porque se tivessem feito a barra, em vez de aumentar o centro da cidade, não é? Deixar o Rio Antigo. O Rio Antigo não é passadismo, não. O Rio Antigo era melhor. A gente ia para lá, passeava, Rua do Ouvidor, Gonçalves Dias. Tinha o bonde, você ia sentar no bonde lendo jornal. Né? Tinha Lapa, você ia lá se brincar um pouco. Era diferente, mas era mais humano. E o centro era agradável. Eu tenho vergonha de rapaz. A sacanagem é que o poder imobiliário influenciou. Então os prédios são cheios de varandas, que ninguém vai na varanda quase, que venta muito. Mas para vender tinha que ter varanda. Então os prédios são horríveis, quadradões enormes, uns contra os outros. É Miami, subúrbio de Miami. Puseram até uma estátua lá da Liberdade, não é?
Quer dizer, a gente ainda chega lá para ainda ver essa ligação, essa pressão dos americanos contra a gente. Esse Bush que é um bom filho da puta, não é? Disse que eu podia trocar metade da dívida brasileira pela Amazônia. E a gente escuta isso e ninguém protesta. O que hoje nos entusiasma no Brasil é o movimento dos sem terra, lutando, correndo pelas estradas, defendendo uma terra que há muito tempo lhes devia pertencer. Você sabe, eu fiz alguns monumentos, todos de protesto, né? Primeiro foi o Tortura Nunca Mais. Eu fiz um monumento assim, e a figura humana presa aqui. Aí. Depois eu fiz um monumento para os 3 operários assassinados pelos militares em Volta Redonda. Fizemos o monumento, no dia da inauguração, eles foram lá e explodiram. Voltei lá, refizemos o monumento, deixamos as cicatrizes, os operários ficaram lá 3 dias tomando conta e ele está lá. Fui convidado a fazer um trabalho grande nos Estados Unidos. Então eu fui no consulado. E a mulher me disse, olha, tem visto não? Eu falei, por quê? É pessoal? É pessoal. Eu disse, olha, sabe que eu estou contente? Que se depois de 20 anos você me nega um visto, é sinal de que eu não mudei. Trata-se de ser fiel a princípios. Nem sequer é táticas ou estratégicas de ordem política, de conquista de poder. Já não tem nada a ver com isso. Simplesmente trata-se de princípios. E não podemos renunciar a ele. O Oscar Niemeyer não renunciou e eu nem felicito, não felicito o Oscar por não ter renunciado. Não lhe agradeço por não ter... Porque é simplesmente uma expressão da sua própria humanidade. Eu creio que é uma pessoa que está em paz consigo mesmo. E estar em paz consigo mesmo não é fácil. Não é fácil porque vivemos num mundo de contradições, de tensões. No fundo, vivemos num temporal. E manter o rumo no meio desse temporal, com ventos que sopram de todos os lados, isso o Oscar conseguiu. Eu acho que o otimismo é uma coisa ridícula, uma coisa que não leva a nada, né? Nós não queremos niilismo, mas queremos uma vida realista, dentro do que existe, né? Que é duro, mas é o que existe. Basta lembrar o Sartre, que era o mais pessimista. Dizia que toda existência é um fracasso, mas lutou a favor de Cuba, se interessava, era um grande escritor, gostava da vida, nos dizia lá em Paris que queria dinheiro no bolso para dar de esmola. Então, isso é a vida. Crê, segundo os círculos de todo o mundo, alguns círculos, que Fidel Castro teria desvirtuado a finalidade da Revolução Cubana? O João Bolsonaro fará uma conferência coletiva hoje, né? Para os telespectadores apenas... Ele está muito fatigado. Vous avez vous croyez que Fidel Castro a changé les pratiques, disons, de la révolution cubaine? Absolument pas. La révolution cubaine continue son cours comme elle doit être et il n'y a aucune crainte de ce genre à avoir. João Bolsonaro acha que a Revolução Cubana segue naturalmente o rumo que deveria seguir e somente somente esse rumo é que deve ser dado. E tudo o que Fidel Castro está fazendo é exatamente correto. Salve a Revolução! A São Paulo hoje, o tanto de Congresso, sendo saudado por membros da intelectualidade bandeirante e ainda por membros da nova geração. Uma das vezes que eu fui depor, não é? A gente até me perguntaram. Então, Niemeyer, eu me fizeram numa sala escura, uma sala fechada, com material absorvente. Eu fiquei respondendo as perguntas, um criolinho batendo a máquina, né? E, em um certo momento, ele perguntou, mas, Tony Maia, afinal, o que vocês querem? Eu pensei, mudar a sociedade. Então ele disse, escreve aí, mudar a sociedade.
E criou o link e devia querer ter uma vida melhor, virou as famílias. Vai ser difícil. O espetáculo do samba não é bonito, é formidável. E as mulheres são bonitas, dançam, rebolam, ótimo. Você sabe que aquela obra tem coisas boas. Por exemplo, a arquibancada do Darcy fez embaixo da arquibancada, ele fez as escolas. Quando teve aqui o Jacques Lang, ministro da Cultura da França, e ele viu as escolas debaixo da arquibancada, ele disse, escola embaixo da arquibancada, nunca vi isso, que ideia. Ele ficou entusiasmado. E isso foi criticado. E aí eu tive que cair na prefabricação. Os acabamentos são muito simples, também de muita corrida. Não é? Projeto que leva o ensino pelo estado inteiro, não é? Precisa ser muito calhorda para criticar. Eu não vou a lugar nenhum, mas fui numa reunião aí de sociedade. E sentei lá, daqui a pouco a sala se encheu de gente. Então aquele pessoal todo elegante, mulheres bonitas, cheias de joias, todo mundo fazendo uma onda danada na sala, falar alto, cada um querendo se mostrar mais. Achei uma merda, até fui embora. Deixei um bilhete para o meu amigo. Tem que haver momentos de prazer, de alegria. A gente sentia que não pensou em nada, essa burguesia brasileira é mais ignorante, né? É essa tendência assim de ver a vida só pelo lado alegre, mesmo no carnaval. Eles estão cagando o pessoal das favelas, né? Mas quando eles vêm para a rua, vêm para a alegria, a burguesia, não é? Sempre que eu vou ao Brasil e passo pelo Rio de Janeiro, é certo que vou jantar com o Aparecido Oliveira e com o Oscar Niemeyer num restaurante ali perto de Copacabana. Uma das últimas vezes que fui, há uns anos, fui ao outro lado do Rio, a Niterói, e o prefeito de Niterói disse-me uma coisa extraordinária. Foi o Oscar Niemeyer que escolheu o sítio onde devia implantar este museu. E disse, eu quero que o museu fique aqui. Bem, o prefeito ficou hesitante daquilo e disse, mas acha bem, isto é assim um sítio? Não é aqui, não se discute mais, é aqui. Bem, foram depois para uma churrascaria e o próprio papel que estava em cima da mesa, ele tirou a caneta e fez ali um desenho rápido, e que é o museu que lá está. Que é essa obra-prima que todo mundo reconhece como obra-prima, e fez aquilo assim, 4 traços. Aí eu fiz o Museu de Niterói. Era um lugar bonito, o prefeito queria uma coisa espetacular. Era um morro, assim, avançando na água, no terreno assim. Então, por incrível que pareça, era um projeto simples. Porque o prédio seria aqui, o mar estava aqui, ele ia avançar na água, ele devia ser uma coisa mais leve, para não perturbar a natureza, né? Então eu fiz o museu assim. E o Pão de Açúcar, a natureza toda por baixo do museu. Agora, o museu bem pensado, ele é circular, não é? Mas eu deixei uma varanda em volta dele. E em volta é um espetáculo magnífico, né? De modo que daqui você está vendo a vista e o museu é aqui.
E o museu teve sucesso porque nesse museu eu queria evitar que os quadros o jeito visse o quadro preso num painel, jeito aqui e vendo o quadro aqui. Eu queria voltar ao museu antigo, que o quadro é na parede, dá mais importância à pintura, não é? De modo que não tem painéis soltos no museu. É a própria parede que se desenvolve de uma maneira que a pintura e a escultura possam ser utilizadas de uma maneira inteligente. Eu fiz uma rampa que é feito um passeio na arquitetura, né? A rampa vem assim, e volta. O Oscar, que é um homem militante, é um homem engajado a sua vida inteira na luta pela igualdade social, pela transformação da sociedade. No entanto, ele como arquiteto, quando ele faz a sua arquitetura, o que ele quer dar às pessoas é beleza, é a alegria da forma bela. É isso que ele quer dar às pessoas. Entendeu? Porque ele sabe a importância que é a beleza e a maravilha. Ele não diz, eu quero que as pessoas se espantem. Que todo mundo vê a Estátua da Liberdade de Nova York, mas não é bonita por isso. A Torre Eiffel é bonita, mas você diz Paris, né? São formas emblemáticas. O Cristo Redentor é o Rio, né? Mas não é uma obra-prima de escultura. Mas o Oscar consegue fazer uma obra-prima que adere a ela essa força emblemática, que tem certas formas, de modo que você identifica a cidade, o país, a alma, o momento, né? A história com a forma dele. E eu digo o seguinte, quando a novela da Globo, no tempo que eu via a novela, quando o capítulo se passa no Rio, é o Cristo. Quando é para mostrar que agora o capítulo é em São Paulo, o helicóptero sobrevoa o Copan. É o Oscar, né? Que tem essa capacidade, filha da puta, de criar uma forma, e aquela forma se transforma em emblema do lugar. Todos nós temos dentro de nós um ser oculto, não é? Que nos leva para um lado ou para o outro. Eu digo sempre que o meu é esse, ele gosta das coisas, ele gosta de mulher, gosta de se divertir, gosta de chorar, se preocupa com a vida. É um sujeito complicado, não é? E nós não somos responsáveis, em parte, pelas nossas qualidades e defeitos. Então a gente nasce branco, preto, amarelo, azul, rico, pobre, inteligente. Então a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. De modo, quando eu vejo uma pessoa, eu sempre digo, é feito uma casa. Uma casa que a gente pode pintar, consertar o telhado, as paredes, mas se o projeto for ruim, fica sempre a deficiência. Fico muito aflito de ficar sozinho. Quero estar ocupado, eu escrevo, eu desenho, eu vou fazendo qualquer coisa. Eu não sei ficar parado, não. E sou curioso, quero saber as coisas. Isso é importante. Tudo se entrelaça hoje. Eu sou
pessoalmente pessimista. Eu estou na linha dos velhos pessimistas, né? Eu acho que a vida é um minuto, não é? O ser humano completamente desprezado nasce e morre. Então a gente tem que olhar para o céu e sentir que é pequenino, que tem que ser modesto. Não adianta que nada é importante. A vida é um sopro, é um minuto. Então não há razão pior de tudo. Eu acho que tudo vai desaparecer. O tempo cósmico é muito curto, né? Me perguntaram outro dia, você não tem prazer saber que mais tarde a gente vai passar e ver o seu trabalho que você fez? Mais tarde a gente desapareceu também. É a evolução da natureza. Tudo nasce e acaba, né? O tempo que isso vai perdurar é relativo. Eu sou otimista que o mundo pode melhorar, mas o ser humano não. Acho que a gente tem que se adaptar ao mundo que a gente vive. É rir e chorar o tempo todo, né? O resto é lutar para o mundo ser melhor, preocupação de uma igualdade, a vida se fazer mais decente para todos. Isso é que deve ser o pensamento de uma pessoa normal, né? Agora, diante da vida, você olha para o céu, você fica espantado, é um universo fantástico que nos humilha, né? E a gente não pode usufruir nada. A gente fica espantada com a força da inteligência do ser humano, né? E nasceu feito um animal, não é? Outro animal qualquer. E hoje pensa, daqui a pouco está andando entre as estrelas, está conversando com os outros seres humanos que estão por essas galáxias aí, né? Mas no fim, a resposta de tudo isso é isso, nasceu, morreu, fodeu-se. O que dá prazer ao senhor? O importante é a mulher, né? O resto é brincadeira. Acabou a entrevista. Não é isso? Sem dúvida. Não acho? É? Thank you.